Fala galera do canal Arquibancada Futebol Clube, tudo bem com vocês? Pessoal, quero agradecer os 400 inscritos que o canal alcançou agora há poucas horas. Muito obrigado, valeu mesmo. Vamos chegar a 1000 e monetizar o canal. Bom, hoje eu estou com Douglas Oliveira e Júlio Gotardo para falar sobre um assunto muito sério, que assola a sociedade brasileira e a sociedade estrangeira. O assunto da vez é o racismo no futebol. Douglas, eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Primeiro, obrigado pelo convite, Vini. É sempre um prazer estar com o Julião também. Essa amizade que a gente tem, eu gosto muito de preservar. E eu gostaria de abrir falando que não é uma questão só no futebol, né? A gente vê em várias esferas, para não falar em todas, essa questão do racismo. A gente vê no basquete, a gente vê em diversos outros esportes. E não só aqui no Brasil, como fora também. A gente teve recentemente o caso que aconteceu na Liga dos Campeões, no jogo do PSG e o Istambul Basaksehir, que envolveu o Dembaba, o Ebo e o quarto árbitro romeno, que teve toda essa questão, essa condição de... Aqui no Brasil a gente fica acumulando casos atrás de casos também, então eu acho que é um tema que a gente precisa conversar e muito, meu querido Júlio Gotardo. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Douglas, também é um grande prazer estar aqui do seu lado. Bom, né, um debate aí, né, que racismo, infelizmente, temos que debater ainda assim no século XXI, né, porque é um assunto, como o Douglas disse muito bem, né, vem de fora do futebol, é do esporte, é da sociedade, está em tudo, basicamente, né, tem em todos os lugares, e pelo futebol ter holofotes maiores, como a NBA também, que o Douglas acompanha bastante, isso acaba sendo mais exposto, talvez, né? Então, é o que falam, né? Que o racismo hoje é filmado, então todo mundo consegue ver o que acontece, né? E temos inúmeros casos, inúmeros exemplos para falar aqui sobre. Eu acho que está faltando, talvez, punição, né? Para essas pessoas que acabam cometendo esses atos racistas, porque infelizmente continua acontecendo, né? Na Europa, na América do Sul, em outros continentes também a gente vê esses fatos ocorrendo, enfim, que engloba tudo, né? Engloba também o machismo com o futebol feminino, engloba a homofobia também com jogadores que são homossexuais, e o racismo também é mais um caso que a gente vê e acompanha no esporte. Concordo com todos vocês, o racismo deve chegar ao fim o mais rápido possível. As autoridades cada caso de racismo, as autoridades devem punir severamente o agressor, o racista. O racista não pode ter vez na sociedade. Quanto menos racismo na sociedade, melhor. E tomara que 2021 seja um exemplo de não racismo na sociedade. Vamos lutar contra o racismo. Tá dado o recado. Para vocês... Pode falar, Douglas. Ô Vini, e até uma questão de discussão mais ampla, né? O Júlio falou, você falou sobre as autoridades, a gente está entrando num momento, e eu acho que é importante, que a gente vê os próprios atletas, as pessoas que estão intrínsecas no momento, eles estão sabendo se posicionar melhor. A gente vê na NBA, a NBA ela para rodadas, ela para jogos, e não é por atos racistas nas quadras, e sim em movimentos nos Estados Unidos, né? Você vê a NBA parando jogos em meio a playoffs, que é importantíssimo, rende milhões, bilhões de dólares, e mesmo assim eles se posicionam, jogadores, LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Você vê na Fórmula 1 Lewis Hamilton, é o maior piloto de todos os tempos, uma das poucas figuras negras que já passaram pelo esporte se posicionando, levando adiante toda essa situação. Então, e agora a gente, felizmente, viu os jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul Basaksehir se posicionarem, saíram de campo, não concluírem a partida, que tinha 13 minutos apenas de jogo, porque isso pesa no bolso das autoridades. Então, a partir daí, você consegue ver um posicionamento melhor das instituições. Perfeito, Douglas.
Você foi cirúrgico. Concordo com você em todas as palavras que você disse. Falando um pouco sobre a hashtag Black Lives Matter, qual a importância dessa hashtag, que, na minha opinião, foi o grande destaque de todas as hashtags de 2020 nas redes sociais? Essa, para mim, foi a de grande destaque, a que mais impulsionou, provavelmente, as publicações nas redes sociais. Qual a importância dessa hashtag para você, Júlio? A importância, né, do combate ao racismo, né, que as pessoas começam a subir essa hashtag na internet, nas redes sociais, que é muito forte e faz as pessoas talvez se conscientizar um pouco mais sobre, né, que a gente sim tem que talvez entender, né, por exemplo, quem é branco, quem é heterossexual e quem é homem, assim, acaba estando um pouco que fora dos preconceitos que existem no mundo, né, que, como eu falei anteriormente, é a homofobia, o racismo e o machismo, né? Então, essas pessoas, assim, às vezes acabam não sofrendo na pele o que as outras acabam sofrendo e acabam não tomando as dores e acabam, muitas vezes, falando coisas sem nexo e sem sentido, né? Então, talvez esse ano, né, tenha servido um pouco sobre isso. Eu acho, assim, um pouco difícil falar esse ano, né? Porque é algo que vem de muito tempo atrás, né? Então, não foi só em 2020. Eu acho que 2020 teve diversos exemplos do combate ao racismo, começando lá nos Estados Unidos, com George Floyd, na NBA, como o Douglas disse, agora também no futebol com o PSG, só que tá faltando é altitude, né? Porque, enfim, esse ano foi um ano tão conturbado, tão chato, tão cansativo, né? Por conta da pandemia, e a gente viu acontecer tantas coisas, sabe? Parece que não passa, né? Porque aconteceu aquilo nos Estados Unidos e vemos aqui, às vezes, policiais brasileiros fazendo a mesma coisa com pessoas negras aqui no Brasil, né? Como se aquilo lá fosse um exemplo a ser tomado, né? Que é uma grande pena. E, enfim, esse ano aqui está sendo, assim, uma catástrofe total, porque é ano de pandemia, ano que a gente vê diversos casos assim, a gente está vendo também essas brigas políticas que ocorrem, né, por conta de toda essa situação, e, enfim, é lamentável, Vinícius. Pois é, Júlio, é muito lamentável que tantos atos de racismo dentro e fora de campo do futebol tenham acontecido na nossa sociedade. É lamentável. E agora eu passo a bola para o Douglas para falar sobre a importância, na opinião dele, da hashtag Black Lives Matter. O que nós podemos esperar daqui para frente, em 2021? O importante dessa questão da hashtag é que ela já é antiga, né? Principalmente nos Estados Unidos. E essa questão que a gente cita sempre a NBA, eles já se posicionam, já é uma questão que vem de tempos, não só com o assassinato do George Floyd, que foi quando a gente teve esse engajamento total nas redes sociais, mas teve o caso da Breonna Taylor anteriormente, que foi vítima de formas assim semelhantes ao George Floyd. Então, a Black Lives Matter já vem há algum tempo e se popularizou. Eu acho que é importante que a gente tenha esse nível de globalização, porque a gente globaliza tudo, né? A gente exporta, importa tudo, e essa discussão eu acho de suma importância. A gente vive num país que o racismo ele é tratado diferente, porque a gente não teve tanto essa linha da segregação que os americanos sofreram, que franceses, que africanos sofreram, você não tem direito a usar o mesmo espaço que uma pessoa branca. Então aqui a gente vê o racismo de jeitos diferentes, mas ele é o mesmo, ele é o que rebaixa pessoas pretas, que rebaixa, como o Júlio mesmo falou, abrindo um pouco mais a discussão, homossexuais, mulheres, e quando você encaixa, por exemplo, esses perfis em um só, a gente tem que tentar entender como uma pessoa sofre diante de todas essas situações, e no Brasil eu acho que é uma discussão ainda muito nova, comparado aos Estados Unidos, e eu acho que o importante da hashtag foi essa globalização, só que é muito importante que não fique só na hashtag, porque a gente viu muita hashtag, a gente viu muitos posts, aquele dia que todos nós colocamos fotos pretas na timeline do Instagram. Eu acho que tem que sair disso só, né? Não pode estar só aí, tem que sair daí para uma discussão um pouco maior, para um debate maior, porque é a partir daí que a gente vai começar a ter esse tipo de evolução. E é importante agora, a gente tem personagens se envolvendo mais, que não se envolviam antes, como Neymar,
o próprio Richarlison, são jogadores que a molecada admira muito. E a gente precisa formar a molecada diante de tudo isso. Então, que eles se posicionem cada vez mais, mesmo. Ótimo comentário, Douglas. Concordo com você. Em linhas gerais, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Não sei se é dúvida, mas qual foi o ato de injúria racial no ano 2020? Seja ele no campo de futebol ou fora dele, no basquete, qualquer outro tipo de injúria racial que mais marcou vocês, que vocês mais recordam, que acabou deixando vocês tristes, revoltados? Então, começando assim por mim, eu acho que eu vou escolher assim o do George Floyd. Não é difícil assim, escolher, porque você acaba ali praticamente colocando casos racistas lado a lado para ver qual que é o mais grave, sendo que todos são graves, né? Mas eu vou pegar assim de fora do esporte, né, que foi o George Floyd, porque eu acho que foi realmente o que marcou, né, que foi nos Estados Unidos, assim, marcou assim, que ficou muito visível pelos protestos até que tinha nos Estados Unidos e, né, por tudo que foi falado, mas isso, claro que não deixa de lado todos os outros casos racistas que tivemos no ano de 2020, né, como mais recentemente tivemos aí, né, no jogo do PSG e do Istambul pela Champions League, e outros casos que vemos diariamente, né, não é muito difícil você ver casos racistas acontecendo, muitas vezes o racismo é estrutural e fica visível isso nos lugares onde a gente vai, seja supermercado, onde for, shopping, mas, enfim, o do George Floyd eu acho que foi um bem marcante nesse ano de 2020. Eu acho que para todos, não só falando dos negros, mas para todos assim que se importam com o combate ao racismo, com o combate à discriminação, por todo o protesto que teve e toda a mobilização também que tivemos durante o período. Vini, a gente teve vários casos, né, como o Júlio bem abordou. Tivemos o caso do menino João Pedro no Rio de Janeiro, que foi uma coisa muito triste, foi bem traumático. Eu acho que foi o que emocionalmente mexeu mais comigo. O caso do George Floyd de impacto, né, mundial, mas eu tenho me apegado muito no posicionamento dos atletas. A gente tem nos Estados Unidos o quarterback, que é o Colin Kaepernick, que era quarterback do San Francisco 49ers, que durante muitos anos, isso aí desde o princípio de campanha do próprio Donald Trump, o Colin ele se ajoelhava no hino nacional americano para lutar, né, fazer o sinal dos Pantera Negras na luta contra o racismo. Isso foi assim, de extrema complexidade. O jogador foi punido, perdeu dinheiro, os outros que se solidarizavam a fazer o mesmo gesto também punidos. O Colin teve o final de contrato com o San Francisco 49ers e quando teve esse contrato ele não foi renovado. E o Colin é um jogador que comandou time em Super Bowl, que comandou temporadas regulares muito boas, um cara de sprint, um excelente quarterback, e ele perdeu o mercado por conta do posicionamento dele. E a gente viu em 2020 os sinais que o Colin fazia para representar toda a luta dele ser espalhado pelo mundo, tanto na NFL, na NBA, no nosso futebol, no futebol europeu. Então, ver caras se posicionando, e mesmo depois de muitos anos sendo reconhecidos, eu acho que é importante, e ver a mobilização diante disso. A gente viu o Dembabá perfeito no discurso dele aquele dia do jogo do Istambul, mas desses todos os casos que mais mexeu comigo foi o do menino João Pedro no Rio de Janeiro. Perfeito, Douglas. Perfeito, Júlio, também. Eu acredito que a gente debateu um pouco aqui sobre racismo. É lógico que racismo é um assunto profundo, difícil, polêmico, que gera muitas discussões. Quero agradecer a participação de você, Douglas, e de você, Júlio. Vocês desejam falar mais alguma coisa, algum recado para a galera que segue vocês nas redes sociais? Pode falar, Júlio.
Agradecer você, Vini, agradecer ao Douglas também. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. E aí a todos daqui no Rádio Futebol Clube. Novamente, parabéns aí aos 400 inscritos. Você que está acompanhando o vídeo, você que está acompanhando o vídeo, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário, deixar a sua opinião também. Seguir aí, né, o Vini, a Arquibancada nas redes sociais, seguir a gente também, o Douglas, me seguir também, para acompanhar o nosso trabalho. E é isso, tamo junto. O que deve ver. Valeu. Obrigado, Júlio. Valeu mesmo. Agradecer, Vini, o convite, parabenizar também pelos 400 inscritos, pelos novos projetos que vão vir em 2021, né? A gente já está sabendo em off de algumas coisas. Desejo toda felicidade pessoal e na carreira para você, para o nosso JG, estampa a 9 aí, JG, e agradecer e deixar até uma dica. A gente está discutindo sobre racismo, tem um podcast muito legal do pessoal do Globo Esporte, que é o Ubuntu Esporte Clube, você acha no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em toda a plataforma de podcasts. Os caras são muito bons, o Diego San, o Marco Valentim. Eu acho um podcast muito legal, a discussão é muito boa e os caras são geniais, Vini. Ótima opção para passar bem o fim de ano e entrar com o pé direito, digamos assim, em 2021. Acho também interessante o trabalho do Ubuntu, que é um podcast do Grupo Globo. Parabéns pela alternativa aí para nós acompanharmos nesse fim de ano um bom tema falando sobre racismo, um bom podcast falando sobre racismo, sobre a causa negra no Brasil e no mundo. Vini, deixar um abraço, né? A gente falou sobre causas negras, deixar um abraço para um cara que ele é inspiração para todos nós e que é uma inspiração também para a luta, que é o Márcio Lázaro, né? O Marcião do Fute Encontro, meu camarada, minha dupla lá no Diário Lance. Um abraço para o cara que sempre luta muito sobre isso. Verdade, um abraço para o Márcio Lázaro. Esse vídeo com certeza será enviado para ele. Quando o vídeo estiver pronto, editado, eu faço questão de enviar esse vídeo para o Márcio Lázaro, né, para falar para ele que nós aqui, nós três, discutimos sobre o assunto racismo. Acredito que ele vai ficar orgulhoso de nós. Tenho certeza disso. Bom, quero agradecer a todos vocês, Júlio e Douglas novamente. Quero agradecer também o público do canal Arquibancada Futebol Clube, que desde 2014 vem nos ajudando a crescer o canal, e em 2020 o canal finalmente chegou a 400 inscritos. Tomara que venham mais 400, mais 500 e assim por diante. Valeu, galera. Arquibancada Futebol Clube, aqui o gol de placa é seu. Um abraço a todos. Vamos,